hoje então vamos falar um pouco sobre o que nos diz a palavra de Deus para o cristão e o sofrimento. Vamos ver o que Pedro e outros escritores da palavra de Deus vão nos falar sobre os momentos de dificuldade, de sofrimento, de tribulação, que muitas vezes nós vamos enfrentar na nossa vida. Talvez alguém já tenha passado por momentos que esteve assim, com as mãos na cabeça, querendo saber até por que está passando por isso, ou sem saber o que fazer diante de situações tão difíceis na vida. Mas nós temos a convicção que a palavra de Deus tem uma orientação segura para esses momentos, ela tem uma boa palavra para nós quando enfrentamos o sofrimento e a dificuldade. Primeiro nós precisamos conhecer, queridos, que Jesus, Ele prometeu aos crentes, aqueles que crescem nele, que confiassem nele, uma vida que não seria um mar de rosas. Alguém pensa que quando aceita Jesus, ele vai imediatamente, uma vida maravilhosa, linda, sem nenhuma dificuldade, sem nenhuma provação, e há até quem pregue por aí que o crente não passa por sofrimento, que o crente não passa por dificuldade, que o crente precisa estar sempre saudável, com dinheiro no bolso e sorrindo, porque é isso que Jesus tem para nós. Mas na realidade nós precisamos entender que a vida que Jesus prometeu para aqueles que crescem nele, não é somente uma vida de prazeres. Ele prometeu nos guardar, estar conosco, Ele prometeu nos abençoar e nos auxiliar, mas Ele também avisou que nós passaríamos por dificuldades. João no capítulo 16 e o verso 33, ele registra as palavras do Senhor que disse: tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Aleluia. Jesus disse: olha, vocês vão passar por momentos de dificuldades, mas eu quero já deixar avisados para que vocês tenham paz em mim. Se nós estamos em Jesus, Ele é aquele que traz paz mesmo no meio da tempestade, aleluia, mesmo no meio da tribulação, no meio da provação, no meio da angústia. Jesus é aquele que nos traz paz, uma paz que a Bíblia diz que excede o entendimento. Não tem razões para alguém estar em paz no meio dessa turbulência, mas em Jesus nós temos paz. Sabe por quê? Porque Ele já venceu por nós. Alguns irmãos até acrescentam um pedacinho a este versículo, dizendo: eu venci o mundo e vós também vencereis. Jesus não disse que nós também venceríamos neste versículo, porque Ele já disse que Ele venceu. Se Ele venceu, é suficiente. Aleluia. Se Ele venceu, nós estando nele, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Então Jesus disse: vocês vão enfrentar tribulações, vão enfrentar dificuldades, mesmo porque, queridos, exatamente por nós sermos crentes, nós iremos enfrentar tribulações. Porque o crente, irmãos, ele é um agente de Deus no mundo de corrupção. O crente é subversivo ao sistema que aí está. O crente é contrário ao sistema do mundo. Quando você é do mundo, então o mundo lhe tolera porque você é igual a eles. O mundo lhe entende, o mundo lhe suporta, o mundo espera que você haja igual a eles. E quando você erra, tropeça ou faz qualquer coisa errada, o mundo ainda diz: não, é assim mesmo, vamos para frente. Mas quando você aceita Jesus como seu Salvador, você sai debaixo do domínio de Satanás, o príncipe deste mundo, e passa a ser agora inimigo dele, e portanto está em fileiras inimigas. E aí então vem muitas vezes a tribulação, a angústia, a provação, a aflição, exatamente porque você aceitou a Jesus e agora é contrário ao sistema do mundo. Paulo, escrevendo a Timóteo na segunda epístola, capítulo 3, verso 12, ele avisa dizendo: e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Se você é crente,
você é perseguido porque é inimigo, porque está contrário ao mundo, porque é um agente de Deus no mundo de corrupção e não é bem aceito por causa disso. Se você é crente e não sofre nenhuma perseguição por ser crente, desconfie da sua fé. Se você é crente e seus amigos acham maravilhoso você ser crente, e seus amigos não zombam da sua fé, e seus amigos não acham você quadrado, e seus amigos acham que você é a pessoa mais legal do mundo, mesmo quando você diz que o que eles estão fazendo é pecado e que eles deviam se arrepender disso, então há algo errado. Se você é crente, você será perseguido, porque o diabo é nosso adversário. O diabo é nosso inimigo, e nós, como crentes, vamos sofrer perseguições exatamente por estarmos contrários a ele. Paulo diz: todos os que querem viver piamente em Cristo padecerão perseguições. E tem uma coisa, irmãos, quanto mais você se aproxima de Deus, quanto mais você tem uma vida de oração, quanto mais você procura andar de acordo com a palavra, quanto mais você está bem juntinho, em comunhão com o Senhor, mais você é alvo de perseguições. Porque o inimigo, ele até deixa passar os crentes que vivem no raso, mas aqueles que vivem na profundidade de Deus, aqueles que se aproximam mais de Deus, padecerão perseguições neste mundo. E nós vemos ainda que a palavra de Deus nos traz aqui a palavra do Senhor, que é uma promessa para a sua igreja. Em Mateus capítulo 10, quando ele diz: e odiados de todos sereis, por causa do meu nome. Mas aí vem a segurança que nós temos. Jesus, nós vamos ser perseguidos, odiados, nós vamos ser maltratados por causa do nome de Jesus, mas ele prometeu dizendo: mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. Então, diante de dificuldades, perseguições, aflições e angústias, não devemos pensar em parar, mas pensar em prosseguir avante, perseverando na fé, e o Senhor nos dará vitória. Ainda nós temos a palavra do Senhor, em João capítulo 15, e versículo 20, dizendo: lembrai-vos da palavra que vos disse, não é o servo maior do que o seu Senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Mas ele também disse: se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Aleluia! É exatamente porque nós somos crentes em Jesus, porque estamos do lado dele, que o inimigo se levanta para combater contra nós. Eu já falei aqui uma vez para os irmãos, um dia eu estava escutando a rádio e alguém ligou para falar com o apresentador do programa e perguntou como faria para se livrar de tentações que ele estava sofrendo. E aquela pessoa lá, até sem uma experiência maior, disse para o ouvinte: olha, faça um jejum de 3 dias, que você vai se livrar de tentações. E na mesma hora eu pensei: ora, Jesus fez um de 40 e não se livrou de tentações, imagine se 3 vai ser suficiente. Meu irmão, não há nada que você possa fazer para que você não seja tentado, nada. Se você está em Jesus, prepare-se para ser provado, tentado, porque você tem um inimigo neste mundo. A única maneira de evitar qualquer tipo de perseguição de Satanás seria passando para o lado dele. Deus nos guarde sequer de pensar em fazer isso. Não há como não sermos afligidos ou perseguidos neste mundo, porque nós na realidade estamos contrários ao sistema mundano e corrupto que aí está, e nós somos chamados para isso mesmo. Jesus disse: eles guardaram a minha palavra, também vão guardar a de vocês. Nós precisamos, como ele, levantar a nossa voz, mesmo sob perseguição, mesmo sob aflições, levantar a nossa voz e denunciar o pecado, a corrupção e o erro que há neste mundo. Aleluia! Nós, exatamente por sermos forasteiros neste mundo, vamos enfrentar dificuldades, vamos sofrer perseguições. Vamos entender ainda que Deus, Ele permite esse sofrimento na vida do crente. Deus permite o sofrimento, porque nós aqui nesse mundo, queridos,
estamos cercados pelo mal. O mundo jaz no maligno. E o crente então vai ser atacado pelo diabo, pelos seus seguidores. Ele vai mover alguém para se levantar contra o crente. E nesse exato momento, há muitas pessoas, crentes em Jesus, que estão sendo perseguidas pelo mundo afora. Nós podemos pensar, não, no Brasil não tem mais perseguição, é engano. No Brasil nós não temos mais aquele tipo de perseguição que os fundadores da Assembleia de Deus tiveram, de alguém jogar pedra no culto, de alguém querer soltar cachorro quando eles fossem entrar numa fazenda para evangelizar, ou de alguém querer destruir a igreja. Mas nós temos outro tipo de perseguição, uma perseguição que se dá mais nos tribunais, que se dá mais através das leis, que se dá mais através da mídia. Mas nós temos a certeza que o Senhor está conosco, Ele nos dará vitória, Deus permite que eles persigam os crentes, mas a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Aleluia. Sabe, quando eu vejo crentes sofrendo, eu comparo, quando a gente assiste aqueles documentários sobre o dia D na Normandia, lá na Segunda Guerra Mundial, quando nós vemos aqueles tanques desembarcando na praia, os soldados desembarcando debaixo de fogo inimigo, muitos estão morrendo, alguns carros são explodidos, há uma angústia tão grande, e alguém pode pensar, eles vão perder. Essa guerra está perdida, não tem como eles avançarem, mas é porque alguém está vendo sem conhecer o que já está feito. Alguém olha o documentário e diz, esses camaradas vão perder essa guerra. Não, eles nem vão perder aquela batalha, que dirá a guerra. É um momento difícil, mas a guerra já está vencida. Jesus disse, vocês vão ter aflições, mas tenham paz em mim, porque eu já venci o mundo. Aleluia, nós somos vencedores, mas nem por isso devemos estar desatentos à perseguição, nem por isso devemos deixar de orar pelos irmãos que estão sendo perseguidos mundo afora. Pedro, na primeira epístola, aqui no capítulo 4, verso 12, ele vai dizer, irmãos, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, como se coisa estranha vos acontecesse. Ele diz no capítulo 5, que os irmãos no mundo estão passando pelo mesmo tipo de provação. A igreja é perseguida neste mundo. Há locais onde ser crente é igual a ser preso, ser perseguido, perder o emprego, ser lançado na rua, aleluia. Mas o Senhor garantiu dizendo, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia. Os crentes sofrem, mas o Senhor nos garante dizendo que nos dá vitória. Pedro, no capítulo 5, verso 8, ele diz, sede sóbrios, vigiai. Estamos no mundo, queridos, em combate. Tem crentes que fica desapercebido, parece que está num parque de diversões neste mundo. Nós estamos em campo de batalha. E ele diz, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Há crentes sofrendo por aí. Se estamos bem hoje, precisamos orar para que Deus dê graça àqueles que estão sendo perseguidos. E também identificarmos o tipo de perseguição que sofremos hoje, para estarmos preparados para este momento. Aleluia. Deus permite, queridos, este sofrimento, mas os crentes, quando sofrem, eles sofrem por amor a Jesus. Pedro vai dizer no capítulo 2, olha, se alguém de vocês sofre como malfeitor, isso não tem glória nenhuma nisso. Agora, se vocês sofrem por amor a Jesus, se vocês sofrem por causa do nome de Jesus, isso é agradável a Deus. Se nós sofremos por amor a Jesus, isso não é motivo de tristeza, irmãos, mas nós já lemos aqui no versículo 6 do capítulo 1, que ele diz que nós devemos nos alegrar.
Aleluia! Sabe por que Pedro diz que nós devemos nos alegrar quando nós estamos sendo perseguidos por causa do nome de Jesus? Porque é sinal que nós estamos incomodando. É sinal que nós estamos sendo identificados como quem não pertence mais a este mundo. Eu já disse e vou dizer de novo: se você não é perseguido, se ninguém zomba da sua fé, se não há nada que atrapalhe a sua carreira, se você é o mais popular de todas as pessoas no seu colégio, no seu trabalho, e ninguém tem nada a dizer contra você, desconfie da sua fé. Desconfie da sua fé. Porque não é natural que o inimigo seja tratado em paz no meio dos adversários. Não é natural. Agora, quando você vê que alguém está perseguindo você, que alguém está levantando-se contra você no seu trabalho, na sua escola, em qualquer lugar, que alguém não quer mais que você ande com o outro, que alguém não quer mais deixar você ter o espaço, o acesso que antes tinha, se alegre, porque você está sendo identificado como um perigo para o inferno, aleluia, porque você está sendo identificado como inimigo que está roubando as vidas que estão na perdição, aleluia. Então se alegre, porque está dando certo, a sua fé está sendo aprovada. Se alegre, porque você está sendo reconhecido no céu e até no inferno como um agente de Deus contra a corrupção deste mundo, aleluia. Então Pedro diz: olha, não é motivo de vocês estarem tristes quando forem perseguidos por causa do nome de Jesus, não. Ele diz no versículo 6, isso é coisa para vocês grandemente vos alegrardes, aleluia. Deus permite o sofrimento, mas nós sofremos, queridos, é por amor a Jesus, e fomos chamados para isso. Veja o que Pedro diz: alegrai-vos, no capítulo 3, capítulo 4, verso 13, no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Porque se nós sofremos com Ele, também com Ele nos alegraremos. Se com Ele nós somos perseguidos, com Ele também nós venceremos, aleluia. Ele ainda diz, no capítulo 2, o verso 21, quando alguém é perseguido injustamente, por causa da sua fé, ele diz: para isto sois chamados. Que coisa, né? Você nem pensava que foi chamado para sofrer. Jesus, eu pensei que eu fui chamado para viver num mar de rosas. Eu pensei que o meu chamado era sombra e água fresca. Que engano. Ele diz: para isso você foi chamado. Para quê? Para sofrer. Não somente para sofrer, mas para glorificar a Deus, mesmo em meio ao sofrimento. Para glorificar a Deus independente da situação, para glorificar a Deus porque é injustamente tratado por causa da sua fé, aleluia. Porque quando você sofre porque fez alguma coisa errada, isso não glorifica a Deus. Agora, quando você sofre seguindo as pisadas de Jesus, aleluia, aí Pedro diz: isso agrada a Deus. Sabe por quê? Porque você está seguindo o exemplo do seu Senhor. Ele diz: quando ele era maltratado, ele não devolvia. Quando ele era injuriado, ele não ameaçava, mas ele se entregava àquele que julga retamente. Talvez ele estivesse pensando na profecia de Isaías, no capítulo 56, quando ele diz: ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca, como ovelha muda perante os seus tosqueadores. Ele foi conduzido ao matadouro, mas Deus lhe deu vitória, e dará também a cada crente que, como ele, se portar no meio da tribulação e da angústia, aleluia, glorificando a Deus, aleluia, aleluia. Sofremos tribulações e perseguições, mas glorificamos a Deus nisso e nos alegramos por sermos participantes das aflições de Cristo, como também um dia seremos participantes da sua glória, aleluia. Um dia nós vamos chegar no céu, irmãos, aleluia, e quando olharmos para toda essa história, vamos dizer: valeu a pena, aleluia. Houveram dificuldades, mas valeu a pena, aleluia. Nós vamos contar esta história, aleluia. Mas precisamos entender também que não é por acaso que o crente sofre. Deus permite o sofrimento não somente porque Ele é glorificado nisso, mas porque Deus usa o sofrimento.
Deus usa o sofrimento para o crente. Primeiro, Deus usa o sofrimento para corrigir o crente. E isso não é algo que Deus faz com raiva. Corrigir o crente por meio do sofrimento não é algo que Deus faz com ira, não. Deus faz por amor. Porque Ele ama, Ele corrige. Aleluia, porque Ele ama e Ele quer que você ande certo, Ele quer que você vá para o céu, porque Ele quer que você seja um crente fiel e verdadeiro, então Ele usa o sofrimento para nos corrigir. Aleluia, eu gosto dessa frase do escritor C.S. Lewis, que ele diz assim: Deus sussurra para nós nos nossos prazeres, Deus fala nas nossas consciências, mas Ele grita-nos nas nossas dores. Ele diz: o sofrimento é o megafone de Deus para despertar um mundo surdo. Aleluia. Deus fala pela sua palavra, mas tem crente que não lê. Deus fala pelas circunstâncias da vida, mas tem crente que não percebe. Aí Deus joga um tijolo na cabeça dele para poder ele acordar. Aí Deus permite que a enfermidade bata na sua porta, que o desemprego chegue na sua carteira. Deus permite que a aflição chegue batendo na sua janela, aleluia. Deus permite que a dificuldade se instale na sua vida para ele acordar e se corrigir, aleluia. Eu gosto quando o salmista escreve no Salmo 119, dizendo: antes de ser afligido eu andava errado, mas agora eu aprendi a tua lei, aleluia. Porque o crente, irmãos, deve dar glória a Deus, porque Deus faz isso, sabe por quê? Porque Deus ama. Olha o que diz o escritor aos Hebreus, capítulo 12, porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. E na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Aleluia. Deus é um Pai maravilhoso, e como Pai bom, Ele corrige os seus filhos. Ele não permite que os seus filhos andem errados, que eles andem fora do que agrada a Ele, do que é o plano melhor dEle para nós. Deus usa o sofrimento para nos corrigir. E às vezes nós não queremos aceitar o sofrimento, não queremos aceitar a correção, mas entenda, isto é a mão de um Pai amoroso, que conserta os seus filhos usando a dificuldade. Os defensores da teologia da prosperidade, com certeza não gostam de ouvir isso, não aceitam isso, mas Deus permite o sofrimento para corrigir o crente. Mas eu quero lhe dizer uma excelente notícia a esse respeito. Se você está sofrendo porque está nas mãos de Deus, não fique perturbado com isso, porque todos os que estão nas mãos de Deus estão bem. Embora muitos não estejam sorrindo, mas os que estão nas mãos de Deus estão bem. Aleluia. Aleluia. A vara que fere, aleluia, o crente não está sendo segurada por um capataz violento, nem por um malfeitor, nem é mesmo um carrasco sanguinário, mas é a mão de um Pai que ama e que corrige porque quer o melhor para os seus filhos. Aleluia. Deus usa o sofrimento para corrigir o crente, mas também Deus usa o sofrimento para desenvolver no crente uma capacidade de compaixão pelos outros. Deus usa o sofrimento, na realidade, para capacitar o crente para o serviço. Quando nós percebemos a maneira de Deus trabalhar, queridos, nós vemos que Deus, Ele usa das dificuldades da vida para nos preparar, para nos dar maior experiência e capacidade para fazermos a sua obra. Paulo, escrevendo na segunda epístola a Coríntios, capítulo 1, verso 4 e diante, ele diz assim: o Deus que nos consola em toda a nossa tribulação, aí veja bem, para que também possamos consolar
os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. Se você está sofrendo hoje, isso talvez seja Deus lhe capacitando para poder amanhã consolar a outros, instruir a outros, orientar a outros. Deus, queridos, quer usar os crentes, Deus quer usar você, Deus quer me usar, mas Deus, Ele capacita primeiro, antes de usar. Deus usou Davi, mas quando o rei pensava que ele não tinha experiência nenhuma, ele disse: espere aí, eu já enfrentei um leão, eu já enfrentei um urso. Não seria melhor se Deus tivesse dado o livramento? Imagine, você é um rapaz, é um adolescente, foi colocado por seu pai para tomar conta de ovelhas, e você está orando: Jesus, guarda que não aconteça nenhum mal, que nunca apareça nenhum problema aqui. E aí nunca aparece problema nenhum, e você é um pastor feliz e tranquilo, que não tem dificuldade nenhuma. O problema é que isso não lhe capacita para enfrentar gigantes. Mas um dia chega o urso. Você talvez nunca tenha visto um urso ao vivo e a cores. Espero que você não encontre com um deles, principalmente se você estiver desarmado e ele estiver faminto. Não é um encontro que se recomende para alguém. Mas Davi enfrentou o urso, Davi enfrentou o leão. Alguém podia até dizer: esse pastorzinho é muito azarado, só aparece leão no turno dele, só aparece urso atrás das ovelhas dele. Mas era Deus capacitando o menino para enfrentar os gigantes. Aleluia. Você passa por dificuldades na vida, meu irmão, é Deus lhe dando a envergadura de um campeão para poder lutar com segurança a sua guerra. Aleluia. Deus deu sonhos a José e o enviou para ser preparado no Egito. Ele foi preparado no chicote do feitor de escravos, ele foi preparado na masmorra do Egito, aleluia. Mas não foi aquele adolescentezinho enjoado que subiu no trono, não. Foi um homem experimentado no sofrimento. Deus chamou Davi, mas quando ele foi se assentar no trono, ele já tinha passado pela caverna, aleluia. Aliás, eu quero dizer que Deus tem muitas escolas de preparação para os seus guerreiros. Alguns fazem um curso rápido, um curso assim de 3 dias, que é a escola da baleia. O seminário da baleia é um curso rápido, um curso para a formação de profetas que estão meio perdidos, sem rumo. Deus inscreve nesse curso da baleia aqueles que estão meio desorientados, sem saber para onde ir, o que deve fazer, aleluia. Mas tem uns que Deus tem uma história maior para desenvolver na vida dele. Aí Deus matricula na faculdade da caverna. Às vezes leva 13 anos o curso lá, mas forma reis, forma profetas, forma homens preparados e mulheres preparadas para fazer a obra de Deus. Agora tem um curso mais especial ainda, que é a Universidade do Deserto. O curso lá às vezes demora 40 anos, mas forma doutores, forma líderes da envergadura de Moisés, aleluia. Forma crentes preparados para lidar com qualquer situação no meio do povo. Deus certamente vai lhe matricular em alguma das suas escolas, aleluia. Seja um bom aluno, aprenda o que Deus tem para lhe ensinar por meio das dificuldades da vida. Ele está forjando em você um campeão para lutar com experiência e capacidade as obras que Ele tem para você fazer. Aleluia. Um pregador, irmãos, pode ser formado num curso de um final de semana, mas um profeta de Deus leva anos de aperfeiçoamento para estar pronto. Aleluia. Alguém que vá fazer uma oração por outro pode ser preparado depois de a leitura de um livro, mas um intercessor capaz de gemer pelos problemas dos outros vai passar por anos de experiência para estar pronto. No entanto, Deus usa as dificuldades para desenvolver nos crentes
a capacidade de trabalhar, de fazer a sua obra, aleluia. Se você passa por um problema hoje, amanhã, outro pode estar passando pelo mesmo problema ou até mais difícil, Deus está lhe capacitando para ser um consolador capaz. Porque é muito fácil alguém chegar e dizer: meu irmão, não se preocupe, Deus está com você, Deus vai lhe ajudar nessa luta. Mas alguém muito mais capacitado é aquele que já passou por uma luta igual ou pior. E alguém vai dizer: você pode dizer isso, irmão? E você vai dizer: deixa eu lhe contar a minha história. Você vai ver que eu posso lhe dizer que Jesus está com você nessa luta, porque eu já passei por coisa pior e Ele me deu vitória. Aleluia. Eu gosto, irmão, daqueles cultos que nós temos os testemunhos sendo contados aqui, porque às vezes tem crente que está com uma unha encravada e está dizendo: ah, como eu sou miserável, Deus não me ama. Aí chega um irmão aqui para contar de um câncer, de uma bala, de um problema, de uma situação tão difícil que Jesus lhe ajudou e lhe tirou. E aí o outro crente diz: ah, não é nada o que eu estou passando, irmão, tem gente que já passou por coisa muito mais difícil, Deus lhe deu vitória, vai me dar vitória também. Aleluia. Deus usa o sofrimento também para confirmar o valor da fé do crente. Nós lemos o que Pedro diz aqui no capítulo 1, que a nossa fé, ela é provada como pelo fogo. E quando nós então passamos por dificuldades, nós podemos ter a certeza que a nossa fé está firme, que a nossa fé foi aprovada. Deus, queridos, antes de aprovar, aliás, não somente Deus, mas em toda situação da vida acontece assim: antes de alguém ser aprovado, ele precisa primeiro ser provado. Você já viu alguém receber um diploma sem primeiro passar por uma prova? Você já viu alguém ser aprovado num curso sem primeiro fazer as provas daquele curso? Pois se você quer ser um crente aprovado, primeiro você será provado. E aí então, se passar, será aprovado. E quando o crente não é aprovado, ele vai então repetir de ano. Não queira isso. Então fique atento, aleluia. A prova não é para você ser reprovado, é para Deus confirmar o valor da sua fé. A prova não é para você ficar triste, é para você se alegrar sabendo que está sendo provado, mas que se você for fiel, se você permanecer em Jesus, Ele está com o certificado na mão para ser aprovada a sua fé nele. Glória seja dada ao nome de Jesus. Deus usa o sofrimento, então, para corrigir o crente, para capacitar o crente, para provar a fé do crente. Mas quando nós estamos sofrendo, nós devemos nos lembrar de algumas coisas. Primeiro, devemos lembrar que Deus está conosco. Ele prometeu que mesmo que nós tivéssemos as maiores dificuldades, Ele estaria conosco. O salmista lembrou-se disso, ele disse: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Por quê? Porque Tu estás comigo. Aleluia. Se Deus está com você, não há vitória impossível, não há provação que venha tirar, aleluia, a sua paz ou a sua fé. Se Deus está com você, inclusive diz a palavra que Ele não permite que nós sejamos tentados além do que possamos suportar. Segundo diz Paulo lá em 1 Coríntios capítulo 10 e verso 13, não veio sobre vós tentação senão humana, ou seja, capaz de ser suportada pelos humanos. Mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Você não se conhece, você não conhece o seu limite, você não conhece a sua força, você não sabe até onde você pode ir, mas Deus sabe. E você às vezes está dizendo: Senhor, eu não aguento mais. Mas Deus diz: não aguenta, eu lhe conheço. Senhor, eu já cheguei ao meu limite. Deus pode estar dizendo: você que se engana, eu já conheço você, você aguenta um pouquinho mais.
Mas Ele não permitirá que você caia por causa desta provação, aleluia, porque o objetivo de Deus é aprovar o crente. Ele está com você, esta é a segurança que nós temos. A outra segurança que temos, queridos, é que mesmo que enfrentemos dificuldades nesta vida, Deus converterá todo mal em bem. A palavra de Deus diz, Romanos 8:28, um texto muito conhecido, porque todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados por seu decreto. Todas as coisas são tanto os momentos bons quanto os momentos maus. O texto diz juntamente. Deus pega os momentos bons, mistura com os momentos maus e faz com que isso redunde em bem para a nossa vida. Temos um exemplo de José. José foi levado ao Egito como escravo, passou por dificuldades, foi caluniado, foi preso, foi esquecido. Mas depois ele vai dizer: vós intentastes o mal contra mim, mas Deus transformou o mal em bem. Não se preocupe se está alguém se levantando contra você. Não se preocupe se alguém lhe atira pedras. Não se preocupe se alguém procura o seu mal. Porque o nosso Deus, Ele é perito em transformar o mal em bem. Deus é perito em transformar a perseguição em glória. Deus é perito em transformar masmorra em trono. Deus é perito em fazer com que os perseguidores sejam uma mola para impulsionar você para cima. Aleluia. Deus é perito em fazer o mal se transformar em bem, e Ele converterá as perseguições e as tribulações em bênção para a nossa vida. Aleluia. Quando estamos sofrendo, devemos nos lembrar que o Senhor nosso Deus, Ele se importa conosco, mesmo diante das dificuldades, nos momentos mais difíceis, mesmo que estejamos passando por situações muito ruins, Deus se importa conosco. Aleluia. Aquele que está lhe provando é seu Pai. Aquele que lhe está permitindo o sofrimento é aquele que lhe treina para a guerra. Eu vejo crentes às vezes, porque passam por uma dificuldade, por um sofrimento, dizendo: Deus se esqueceu de mim, Deus me abandonou, Deus não me ama mais, Deus não está mais comigo. Mas não pense isto. Deus está com você, Ele se importa com você, e se Ele permite o sofrimento, é porque Ele tem um propósito, e um bom propósito para isso na sua vida. Eu vejo os discípulos lá no meio do mar, e Jesus dormindo, e eles vão perguntar: Senhor, o Senhor não se importa que nós vamos morrer? Jesus estava formando homens ali, aleluia, estava formando o caráter deles. Nos momentos em que estamos em grande tribulação, Pedro tem também uma orientação para nós. Você está passando por dificuldades, por lutas, está ansioso por causa dessas perseguições, tribulações e aflições? Ele diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Aleluia. Você pode descansar no Senhor. Você pode confiar que Ele está cuidando de você. O inimigo pode querer dizer, como disse a Jesus: seu pai não está cuidando bem de você. Ele vai encontrar Jesus no deserto, depois de 40 dias de jejum, e ele diz assim: você não é filho de Deus? Como que estivesse perguntando: e cadê seu pai que não lhe traz comida? Você não é filho de Deus? Então por que é que você está passando fome? Você não é filho de Deus? Por que é que você está aí desamparado nesse deserto? Se você é filho de Deus, então transforme essas pedras em pão e coma. O diabo estava tentando lançar uma desconfiança no coração de Jesus, que ele não era realmente filho de Deus, que Deus não estava mais cuidando dele. Mas o filho conhece o seu pai. O Senhor sabe que o pai não lhe deixa, aleluia. E ele diz assim:
Está escrito, Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Se Deus falou que está com você, então pode ter a certeza que Ele está. Deus prometeu que vai cuidar de você, pode ficar tranquilo que Ele está cuidando. Deus falou que vai lhe dar vitória, descanse mesmo em meio à maior tempestade. O que vale não é o pão que você está vendo ou deixando de ver na sua frente, mas é a palavra do Senhor sobre a sua vida, que é fiel e não falha. Aleluia. Se Deus falou, está falado. Confie, Ele está cuidando de você. Aleluia. Ele está cuidando da sua vida, mesmo quando você passa por dificuldades e provações. Agora, nunca devemos permitir que o sofrimento, que a tribulação, que a aflição nos leve a afastar-nos de Deus, a achar que Ele não nos ama, nos leve a desvanecer na nossa fé. Pedro escreve a sua primeira epístola exatamente para crentes que estavam sendo perseguidos, que estavam em tribulações, em aflições. E quando eu digo tribulações e aflições, eu não estou querendo dizer, irmãos, que a sua água foi cortada. Eu não estou querendo dizer que você perdeu o emprego. Tribulações e aflições que os crentes estavam enfrentando naquela época, é que eles estavam sendo jogados como comida para os leões. O imperador amarrava ele num poste, dava um banho de gasolina e tocava fogo para fazer dele uma luminária. É disso que eu estou falando, de perseguição. Não estou falando de alguém que disse que você era feio porque você era crente. Esses cristãos a quem ele escreveu estavam passando por duras perseguições. Mas ele escreveu dizendo: se alegrem, permaneçam firmes no Senhor, não deixe decair a sua fé, mas entreguem-se ao Senhor, Ele está cuidando de vocês. Aleluia! Ele está cuidando de vocês. Jesus, quando contou a parábola do semeador lá em Mateus capítulo 13, ele fala sobre 4 tipos de pessoas. Uns que ouvem a palavra de Deus, mas não entendem direito, a palavra não desce ao coração, e aí vem o diabo e rouba essa palavra. Ele mostrou essas pessoas na parábola como aquela semente que caiu na beira do caminho, não chegou nem a ser plantada realmente. Mas ele fala de um outro tipo de pessoa, que é aquele que ele diz que a semente caiu em meio aos espinhos, ela nasceu, cresceu. No entanto, ele diz, aliás, em meio às pedras aqui, ele diz que ele recebeu a palavra, mas essa palavra, quando começou a crescer, não tinha raiz. E aí, quando veio a angústia e a perseguição por causa da palavra, ele diz, logo então essa pessoa se ofende. Se ofende quer dizer, ela então deixou a sua fé. Ela então agora abandonou a sua fé. E quantos crentes por aí, que infelizmente mal orientados, pensam que vida de crente é como um mar sem ondas, um mar bem tranquilo, e quando vem a tempestade, logo estão querendo sair da igreja. Aliás, é que muita gente hoje está procurando a igreja somente como um lugar de solução de problemas. E alguém está dizendo, venha para cá que aqui você vai ficar rico, você vai ter saúde, você vai ter emprego, você vai encontrar um novo amor e você vai ser o mais feliz dos homens. E quando ele conhece realmente Jesus e vem a perseguição, não tem raiz, não tem fundamento, e aí então logo, irmãos, quer abandonar a fé, porque não quer aceitar a dificuldade e o problema. Mas eu louvo a Deus porque você está aqui nesta noite para aprender a palavra de Deus, e ela lhe ensina e lhe instrui e lhe capacita para que você seja experimentado na palavra, e você saiba que as perseguições virão. Não deixe que isso lhe afaste de Deus, porque Ele está lhe amando, aleluia, por isso lhe corrige, lhe amando e querendo lhe usar, por isso lhe capacita, lhe amando e querendo lhe fazer uma testemunha, de você uma testemunha, por isso Ele prova a sua fé, aleluia. Nas dificuldades, não deixe que isso lhe afaste de Deus, aleluia, mas cada vez mais caminhe para perto
do Senhor. Quando nós sofremos, queridos, devemos buscar a Deus em oração. É que às vezes nós, na correria da vida, não temos tempo para orar. E Deus muitas vezes, Ele coloca uma dificuldade maior, para que nós possamos nos lembrar do valor da oração. Porque tem crente, infelizmente, que só vai para o círculo de oração quando o bicho está pegando, quando a coisa está difícil, quando a geladeira só tem água, quando o armário está vazio, nem formiga aparece mais. Aí ele corre para o ciclo de oração, aleluia. Mas antes que isso aconteça, se lembre do valor da oração. E se a dificuldade chegou, vá buscar a Deus em oração, porque Ele é o Senhor, que quer que você se achegue a Ele. Ele quer ser o seu libertador, mas Ele permite a dificuldade para que você se achegue aos pés dEle. A oração muda as coisas, mas antes dela mudar as coisas, ela muda você. Ela muda aquele que ora, aleluia. Antes de Jesus mudar as coisas, Ele muda o que ora, Ele muda o crente, faz com que ele chegue mais perto, que ele seja, aleluia, mais junto do Senhor na oração, aleluia. Eu conheci um pastor, aliás ainda conheço, obviamente não vou dizer o nome dele aqui, mas ele disse que tinha tanta coisa para resolver, a igreja tinha tantas demandas que ele vivia correndo de um lado para o outro. Pastor no interior, às vezes é médico, advogado, é psicólogo, é delegado, é enfermeiro, é um bocado de coisa além de pastor. E ele corria tanto e não tinha mais tempo para estar com Deus. E aí de repente, irmãos, deu um problema na coluna dele, que ele ficou 15 dias acamado. E sabe o que ele descobriu? Que apesar de 15 dias na cama, a igreja não se acabou. Os crentes não se desviaram. Quem precisava de delegado arrumou outro. Quem precisava de um psicólogo foi conversar com outro irmão. Os cultos foram conduzidos, alguém pregou, alguém cantou, alguém conduziu o trabalho. E aí ele descobriu que ninguém é insubstituível, mas ele ganhou 15 dias de licença para ficar orando 24 horas por dia. Jesus, tira essa dor da minha coluna, Jesus. Talvez se não tivesse necessário isso, se ele tivesse parado um pouco mais. Deus quer que nós busquemos a Ele em oração, aleluia. Olha o salmista em dificuldade, olha o salmista na prova, e ele escreve dizendo: não escondas de mim a tua face, e não rejeites ao teu servo com ira, tu foste a minha ajuda, não me deixes, nem me desampares, ó Deus da minha salvação, porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá, aleluia. Essa é uma oração de confiança, de quem está na prova, mas sabe que pode buscar ao Senhor, pode clamar a Ele, e Ele não nos abandona. Pode ser até que seu pai lhe dê as costas na tribulação, mas o Pai Celestial não abandona os seus filhos, nem nos momentos mais difíceis, aleluia. Nós podemos confiar que Deus vai nos dar a graça para suportar a tribulação, a aflição, até que chegue o livramento. Se Deus permitiu o sofrimento, irmãos, Ele tem um propósito, mas nós já lemos que Ele não permitirá que você seja tentado além do que você pode suportar. Então confie e somente busque a graça de Deus. Leia a palavra do Senhor, leia principalmente aquelas palavras de conforto. Os salmos, queridos, tem tantos salmos de conforto, são tantas palavras maravilhosas. O Salmo 11, o Salmo 16, o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Salmo 27, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? Quando os malvados, meus adversários me perseguirem, aleluia, eu não temerei, ainda que um exército me cerque, nele eu confiarei. O Salmo 40, aleluia,
O Senhor, aleluia, no Salmo 40 traz uma palavra maravilhosa para o salmista, quando ele diz: eu estava num charco horrível, num lago de lodo, aleluia, mas o Senhor se inclinou para mim, tirou-me desse charco horrível, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao meu Deus, aleluia. É para nos dar conforto, é para nos dar, aleluia, a lembrança de que Ele está conosco. Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é meu Deus, meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as tuas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Leia esse salmo, é maravilhoso, aleluia. Está passando por dificuldade, leia a palavra de Deus. É ela que gera fé, é ela que anima o cansado, é ela que dá conforto. Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra, aleluia. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita, Ele não te deixará. Eis que nem dormirá e nem tosquenejará aquele que guarda Israel. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Leia a palavra de Deus. Está em angústia, está em dificuldade, leia a palavra de Deus. O Senhor tem na sua palavra, aleluia, conforto. Ele tem, aleluia, água para o sedento, pão para o faminto. Ele tem na sua palavra, aleluia, uma orientação segura para nós. O problema é que muitas vezes o crente esquece a palavra e vai ler os livros de autoajuda. Tem uns que vão ler até o horóscopo para ver como é que vai sair daquele negócio. Leia a palavra de Deus, meu irmão, aleluia. Crie o hábito de ler a palavra de Deus. Ela é saúde para a sua alma, tutano para os seus ossos e entendimento para o teu espírito. Aleluia, leia a palavra do Senhor, Ele vai lhe abençoar. Salmo 11, versículos 5 a 7, o Senhor prova o justo, mas a sua alma aborrece o ímpio e o que ama a violência. Sobre os ímpios fará chover laços, fogo, enxofre e vento tempestuoso. Eis a porção do seu copo, porque o Senhor é justo e ama a justiça. O seu rosto está voltado para os retos. Aleluia. Se você está nele, tenha certeza, Ele te abençoará. Agora busque de Deus o discernimento, para que você possa passar por esta prova e ser aprovado. Não pergunte por que Deus está fazendo isso, até porque Deus não conta tudo a nós, porque nós não temos capacidade para entender tudo. Mas pergunte ao Senhor: para que isso, Deus? Qual é o teu propósito com isso? Porque quanto mais rápido você chegar no ponto que Deus quer que você chegue, mais facilmente a provação irá embora, aleluia. Se é pecado, confesse. Se é preguiça, desperte para fazer a obra, para buscar ao Senhor. Se é falta de entendimento com alguém, se reconcilie com ele ainda no caminho. A palavra de Deus diz: veja o que está acontecendo, aleluia. Mesmo que você não saiba a razão por que está sofrendo, e nós não vamos saber tudo, e nem Deus vai nos contar, irmão. Sabe por quê? Nós não temos capacidade para entender, e se nós soubéssemos do futuro, talvez nós não quiséssemos passar pelo presente. Aleluia. Se Deus dissesse a José: José, você vai ser governador do Egito. Oh, que maravilha, Jesus, estou gostando, é de Deus. Mas tem uma coisa: primeiro você vai ser vendido como escravo. Não, Senhor, então chame Judá, que ele tem mais um jeitão assim de governador. Não, José, mas eu vou lhe abençoar no Egito. Opa, Senhor, agora eu estou gostando de novo, é para mim esse negócio. Mas você vai ser caluniado e jogado na prisão. É, Senhor, chame Simeão, ele tem mais um jeitão realmente assim de comandante e tal. Se a gente soubesse o plano de Deus, irmãos, a gente ia terminar deixando para lá. Não, Senhor, eu não posso passar por isso não. Deus não conta, mas Ele sabe o resultado, Ele sabe onde quer chegar, Ele sabe o propósito. Você pode não saber o porquê, mas Deus sabe, aleluia. Você não sabe o que está acontecendo, mas confie na palavra do Senhor. Como Ele disse a Pedro: você não sabe o que eu estou fazendo hoje, mas você vai saber depois, aleluia.
Deixe Deus trabalhar como Ele quiser. Não questione o trabalhar de Deus. Ele sabe o que está fazendo. Você pode não entender hoje, aleluia. Talvez você nem entenda amanhã, mas um dia a gente vai chegar no céu, aleluia. E então nós vamos entender o que Deus queria fazer na minha vida e na sua vida, aleluia. E além do mais, entenda uma coisa, irmão: sofrimento e perseguição, tribulação e angústia, é somente nesse momento que nós estamos como peregrinos aqui nesta terra, aleluia. Chegará o dia, e a palavra de Deus diz que breve chegará este dia. Como devemos ansiar esse dia, em que o Senhor raiará nas nuvens, aleluia, e nos levará para estar com Ele. E a palavra de Deus diz que naquele dia, irmãos, Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Haverá um dia que sofrimento somente será um registro das coisas do passado. Haverá um dia quando não haverá mais tribulação nem perseguição, mas até lá Deus está nos preparando para estarmos de pé naquele dia que os céus vão se abrir e o Senhor descerá para buscar a sua igreja. Vamos nos confiar nesta palavra, aleluia, e enfrentar com a graça de Deus as dificuldades desta vida. Deus tem um propósito para cada lágrima. Deus tem um propósito para cada ai. Aleluia. Deus tem um propósito para cada não. Deus tem um propósito para cada porta fechada. Aleluia. Você talvez não possa entender isso hoje, mas amanhã você vai estar dando graças a Deus pelas lágrimas, pela dor, pelas portas fechadas, aleluia, porque Deus está cumprindo o seu propósito nas nossas vidas, aleluia. Chegará o dia que não haverá mais lágrimas, nem dor, nem pranto, aleluia, porque nós um dia partiremos daqui e iremos para um lugar onde só haverá gozo e alegria na presença do Senhor. Vale a pena suportar as dificuldades até lá, para chegar lá, aleluia, aprovado pelo Senhor, tendo recebido, aleluia, a graça dele para continuar, e receberemos a coroa incorruptível de glória que está preparada no céu para nós, aleluia.